História real da vovó. Vovó surpreende ao revelar a verdade chocante sobre seus 5 filhos. No calor de uma ensolarada tarde de domingo, a vovó Lúcia, matriarca de 82 anos, sentou-se à mesa grande da sala que a vida inteira foi palco de risadas e emoções. Os 5 filhos a rodeavam. A dedicada Ana, sempre com um sorriso no rosto. O impulsivo Carlos, com suas piadas incessantes. A reservada Beatriz, que falava pouco, mas ouvia muito. O sonhador Daniel, que sempre parecia perdido em seus pensamentos. E o prático Tiago, que organizava tudo com precisão. A mesa, recheada de pratos típicos e o doce aroma da comida caseira, prometia um almoço tranquilo, mas o ambiente estava carregado de algo mais, um mistério à espreita. Enquanto as conversas brotavam, risos ecoavam e mãos se movimentavam, uma tensão sutil se fazia presente. O olhar de Lúcia traçava cada um dos filhos, notando as microexpressões. Um franzir de testa aqui, um olhar furtivo ali. Era como se cada prato na mesa cá. O clima alegre rapidamente se transformou em um emaranhado de incertezas. À medida que Lúcia compartilhava histórias do passado, antigas feridas começaram a se abrir. Relatou sobre a traição que assolara a família e a separação que gerou um rastro de dor. Mas o pior ainda estava por vir. Ela mencionou um irmão desconhecido, um fantasma que pairava sobre as vidas deles, um mistério que desafiava tudo o que acreditavam saber sobre suas origens. O ar ficou pesado. Furtivas trocas de olhares surgiram entre Ana, Carlos, Beatriz, Daniel e Tiago, cada um se debatendo entre a lealdade à mãe e a necessidade de entender as sombras que obscureciam sua história. Os murmúrios cresciam à mesa. Ana, com lágrimas nos olhos, questionou: "Como assim um irmão? Alguém que nunca soubemos que existia?" Carlos, o mais impulsivo, exclamou: "Isso não faz sentido!" Beatriz, normalmente silenciosa, quebrava sua própria barreira. "Por que você nunca nos contou antes, mãe?" O som de talhes batendo na mesa. Um turbilhão de emoções inundava o ambiente, e o que deveria ser um almoço em família se tornava um campo de batalha verbal, com segredos e ressentimentos à vista. Agora, diante da revelação de um irmão que poderia mudar tudo, a pergunta pairava no ar: como lidar com essas novas verdades? E quem de fato era esse irmão desconhecido que ameaçava desestabilizar a estrutura familiar tão cuidadosamente construída? O clima de expectativa e confusão estabelecia um novo alicerce nas vidas deles, deixando uma única certeza: a busca por respostas apenas começava. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Cada filho parecia paralisado, como se as palavras de Lúcia ecoassem em suas cabeças, criando uma tempestade de questionamentos. Ana, claramente abalada, enxugava as lágrimas com um guardanapo, enquanto Carlos cruzava os braços, tentando manter sua postura brincalhona que havia desaparecido. Beatriz, em seu silêncio habitual, parecia engolir a própria língua, dividida entre a traição dolorosa e a necessidade de mais informações. Daniel, ainda sonhando acordado, focava em qualquer ponto fixo da mesa, enquanto Tiago tentava organizar os pensamentos como se fossem peças de um quebra-cabeça.
Mas, justo nesse momento de caos, a porta da sala se abriu com um rangido ensurdecedor. Uma figura familiar apareceu na entrada, quase como espírito dos tempos antigos. Todos os olhos se voltaram para ele. Seu nome era Rodrigo, um velho amigo da família que havia se afastado após a separação de Lúcia e seu marido. O que ninguém esperava era que ele não estivesse sozinho. Ao seu lado, uma... A verdade é que ela é filha do seu pai. O ar ficou denso e os rostos de Ana, Carlos, Beatriz, Daniel e Tiago tornaram-se uma máscara de choque e incredulidade. Camila, com os olhos brilhando, interrompeu. Eu sou sua irmã. E sim, eu cresci longe de vocês, mas sou parte da família. Por todo esse tempo eu estive à procura de vocês. Suas palavras caíram como pedras em um lago tranquilo, criando ondas de confusão, dor e traição. Você? Ana sussurrou, quase sem fôlego. Como você pode ser? A atmosfera esquentou. Carlos, já irritado, levantou a voz. Isso tudo não faz sentido. Quem você pensa que é? Chegando aqui agora, depois de tudo o que aconteceu? Os sons de talheres caindo ecoavam fortemente na sala, enquanto a tensão subia como uma fumaça densa. Beatriz, por outro lado, encontrou coragem em meio ao turbilhão. Como você pode dizer que somos família? Você não viveu isso. Você não carregou a dor que todos nós sentimos. Sua voz estava carregada de um ressentimento que deixou todo o resto em um silêncio envergonhado. Eu sei, e eu arrependo de tudo, mas não foi minha escolha estar longe. Eu apenas soube da verdade recentemente. Camila repetia, desesperada. Na verdade, eu também busquei por vocês. Enquanto os ânimos se acirravam e as vozes se tornavam cada vez mais altas, Lúcia, em um estado de choque, olhou para Camila, seu olhar cheio de uma mistura de amor e luto. Acho que é hora de contar tudo. De verdade. Foi quando do fundo da sala uma voz familiar e poderosa interrompeu a cena, cortando a tensão. Vocês não têm ideia do que estão falando. A porta se abriu novamente, desta vez revelando um homem que todos acreditavam ter desaparecido. O pai, que anos atrás havia partido, voltava para encarar as consequências de seus atos. O choque foi instantâneo, como um raio que atingia a terra. O que ele queria? Quem era Camila realmente em toda essa confusão? Diante da revelação impactante, o ambiente que antes era da alegria familiar se transformou em um altar de incertezas e confrontos. Cada um dos filhos estava agora frente a frente com o passado, desafiando a própria definição do que é família. Um novo mistério emergia, recheado de segredos, aguardando para serem revelados, e as verdades ocultas começavam a despontar como folhas caindo ao vento. A sala estava em silêncio, exceto pelo leve som dos corações batendo rápido e a respiração ofegante de cada um. Pai! A voz de Ana saiu quase como um sussurro, uma mistura de incredulidade e necessidade. As emoções estavam à flor da pele. Carlos estava prestes a explodir. Seus punhos cerrados tremiam ao lado do corpo. Eu não sabia como voltar. E pai começou, seu olhar perdido. Mas eu precisava encarar isso. O errado. Eu sou o que vocês sempre souberam que eu era. Camila, a irmã que acabara de surgir,
observava a cena com olhos arregalados. Sua presença agora um peso no meio da confusão. Ninguém sabia qual era o lugar dela ali. O que deveria ser uma reunião de reconciliação virou um duelo familiar. Um eco de lembranças que nunca foram compartilhadas. Errado? Errado é você aparecer do nada e tentar controlar a nossa vida! Gritou Carlos, a raiva transbordando pelo tom elevado. Me escutem! O pai levantou a mão, mas o cerco de palavras se fechou ao redor dele. O que mais poderia dizer? Ele sabia que estava quebrando a vida de cada um ali de novo. E então, como seu próprio destino tivesse escolhido aquele momento, a porta se abriu mais uma vez. Desta vez, um pesado silêncio cobriu todos como um manto. Quando todos se viraram, uma mulher de aparência familiar entrou. Seu cabelo, uma mistura de grisalho e castanho, tinha um brilho que remetia às fotos antigas que ele mesmo havia guardado. Isabel? A voz de Lúcia tremia. O terceiro nome da tormenta. Isabel, a mulher que o pai amava antes de Lúcia. Sua primeira esposa. A mulher que ele abandonou em favor de outra família. Isabel não estava só. Uma criança, uma menina, de não mais que 10 anos, segurava sua mão. Os olhos da criança eram claros como os de uma tempestade, espelhando os de seu pai. Papá, a menina começou, mas desacelerou ao ver o clima pesado. É a nossa família? O mundo parecia desabar em cima de Lúcia e dos filhos. A revelação do pai, como um homem dividido entre duas vidas, agora era coroada com a existência de uma nova filha. O peso era insuportável. A sala explodiu em gritos, murmúrios, indignações e desespero. Como você pode fazer isso? Beatriz gritava, seu coração quebrado em 1000 pedaços. Se antes a revelação de Camila havia brandado uma divisão, agora ela se tornava um abismo intransponível. Eu só descobri sobre a existência dela. O pai se esforçava para explicar, mas suas palavras eram perdidas na tempestade de emoções. Foi tudo angustiante e eu não tenho palavras. Mas a verdade estava agora diante deles. Cada um precisaria lidar não apenas com a traição do pai, mas com uma nova irmã, um laço que ninguém queria, mas que agora era real. Cada um olhava um para o outro, se perguntando quem eles realmente eram. O papel da família estava mudando em um piscar de olhos. Em um momento de ódio e dor, surgiu uma nova figura, a criança que poderia ser a chave para entender tudo. Quem é você para entrar assim e mexer com as nossas vidas? Tiago gritou, a frustração estampada em seu rosto. A criança olhou para os irmãos e, com uma voz doce que cortou o clima tenso, disse: Eu quero conhecer vocês. Não sou aqui para causar dor, só para saber. E como um estalo, a atmosfera se transformou de novo, prendendo a atenção de todos. O que fariam agora? Poderiam absorver essa nova realidade? O futuro, antes visível, agora estava envolto em um nevoeiro de dúvidas. Mais perguntas surgiram, enquanto as primeiras sementes de compreensão se plantavam em meio ao caos. E lá, em meio a toda a confusão, havia um novo caminho a ser seguido. Como eles iriam seguir em frente? Essa nova verdade era um peso ou uma luz? O que realmente significava ser família? As respostas estavam além do horizonte, esperando para serem descobertas. Mas cada único passo adiante prometia mais revelações dramáticas. A sala ficou em silêncio e a tensão pairava como um manto pesado. Todos os olhares estavam em Isabel e na menina ao seu lado. Ninguém sabia o que pensar ou dizer, até que a pequena, com aquele olhar curioso, começou a falar de novo, quebrando o gelo do ambiente tenso.
Por que vocês estavam brigando? Eu só queria conhecer minha família, disse ela com a voz suave. A inocência daquela criança era como um golpe na cara de todos, um lembrete de que, mesmo em meio ao caos, havia algo puro. Mas antes que alguém pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Ouvindo um barulho vindo do corredor, uma figura entrou correndo na sala. Era Flávio, o irmão, um adolescente de 16 anos que sempre ficara à sombra da família. Sua face estava pálida e ele parecia fora de si. Mamãe, pai, vocês não vão acreditar no que eu encontrei! Ele gritou, respirando com dificuldade, como se tivesse corrido uma maratona. Todo mundo girou os olhos para Flávio, a agitação crescendo. O que foi, Flávio? Tiago perguntou, frustrado pela interrupção em meio àquele turbilhão de emoções que já era insuportável. Eu encontrei a verdade sobre a nossa família. Ele estava tão agitado que suas palavras saíram numa velocidade impressionante. Múcia olhou para ele, preocupada e confusa ao mesmo tempo. O que você quer dizer com a verdade? Os olhos de Flávio se arregalaram e ele parecia prestes a desmaiar. Eu estava mexendo nas coisas do papai e encontrei alguns documentos, registros que ele escondeu. Ele não é só pai de vocês e da Camila, ele tem outro filho. Um silêncio ensurdecedor caiu na sala. Os 5 filhos se entreolharam, o medo estampado em seus rostos. O quê? Carlos foi o primeiro a quebrar a paralisia. Como assim? Outro filho? Sim, Flávio disparou, ofegante. Olhem, tenho tudo aqui. Ele tirou um pedaço amarelado de papel do bolso. Estava tremendo. Estes registros provam que ele teve um caso antes de vocês nascerem. Tem um nome, Theo. Eu não sabia, mas isso muda tudo. Os sussurros começaram novamente, mistos de incredulidade e raiva. Beatriz estava em choque. Lívia, a menina ao lado de Isabel, olhava com os olhos brilhando de confusão. Quantas irmãs e irmãos eu tenho? Ela murmurou, mais para si do que para os outros. A tensão crescia, como uma tempestade prestes a explodir. Vocês não podem estar falando sério, Daniel exclamou, quase em um grito. Como assim, outro irmão? Isso não é possível. Flávio, sem conseguir se controlar, continuou. E não é só isso. O nome da mãe dele está aqui também. E a história dela é muito mais complicada. Isso é só a ponta do iceberg. Um iceberg! Gritou Carlos, perdendo a calma. Você acha que podemos lidar com mais um? Você não viu como estamos devastados com isso tudo? As vozes aumentaram à medida que a discussão se intensificava e o medo que antes pairava no ar agora se transformou em um caos absoluto. Não! Lúcia gritou. Chega! O que mais vocês precisam saber para entender que a família é tudo o que temos? Mas Flávio, em meio ao furor, bagunçou ainda mais as coisas. Pior, tem outra coisa. Uma vez eu ouvi papai falando sobre isso. Sobre Theo. Ele disse que se algo acontecesse, que ninguém poderia saber. A luz na sala parecia escurecer e a tensão quase era palpável. Um ciclo vicioso. Uma nova camada de segredos foi exposta. Todos estavam paralisados, sentindo o peso da nova revelação. Cada um começou a se perguntar quanto mais suas vidas estariam entrelaçadas com mentiras não ditas. E na hora em que se preparavam para processar mais essa reviravolta devastadora, algo ainda mais chocante ocorreu. A porta se abriu mais uma vez. E na entrada, uma mulher conhecida pela maioria dos presentes. Era Clarice, a irmã mais velha.
aquela que todos acreditavam ter morrido na infância. Ela estava viva. Desculpem-me pela tardia recém-chegada, mas tenho algo a dizer. Sobre a nossa família, ela soltou com um olhar que todos sentiram que poderia queimar tudo o que conheciam. O tempo pareceu congelar. O que mais poderia ser revelado? Quais eram os limites da dor deles? A sala ficou envolta em um silêncio assombroso, enquanto as verdades continuavam a surgir, transformando tudo ao seu redor. A verdade estava apenas começando a se desdobrar. E eles sabiam que, a partir daquele momento, nada em suas vidas seria como antes. O mistério pairava no ar e todos os olhares estavam fixos em Clarice, a irmã que todos pensavam ter morrido na infância. Ela tinha uma expressão de determinação, uma mistura de coragem e tristeza que dizia muito mais do que suas palavras poderiam. Eu voltei porque é hora de revelar o que realmente aconteceu. Ela começou, seu olhar percorrendo cada rosto na sala, acumulando a atenção que fazia o coração de todos acelerar. Mas antes que ela pudesse continuar, o estrondo ecoou vindo de fora da casa, como se o próprio universo estivesse se quebrando em 1000 pedaços. A porta da entrada foi empurrada com força, e um forte vento gelado soprou para dentro, trazendo folhas secas e uma aura de desespero. O som ressoou como uma sirene, chamando a atenção de todos. Era um homem, ainda ofegante, o rosto pálido e os olhos arregalados. Eu não sei. Ele quase desmaiou, suas palavras saindo num jorro apressado. Ele não é só um homem dividido entre famílias. Ele tem um passado que pode arruinar a todos nós. Um murmúrio coletivo se espalhou pela sala, uma onda de confusão e ansiedade. O que você está dizendo? Daniel perguntou com a voz tremendo. O peso da revelação pesada estava se acumulando. A verdade é que ele não é quem vocês pensam que ele é. Ele é um fugitivo e tem gente atrás dele. Pessoas que não vão parar até que ele pague pelo que fez. O homem estava em pânico e a sala se preenchia com um medo gélido. Ele deixou seu passado para trás, mas o passado nunca deixa você ir. Ana começou a tremer e Carlos se pôs em pé, furioso. Como assim um fugitivo? Que história é essa? Ele parecia ter perdido toda a compostura. A relação que tinham com seu pai estava sendo destruída na frente dos seus olhos, como um castelo de cartas desmoronando. Meu nome é Paulo, o homem insistiu, olhando diretamente nos olhos de cada um. Eu trabalho para quem o está procurando. Ele fez coisas horríveis, coisas que podem afetar a segurança não só de vocês, mas de todos ao redor. E eu não estou aqui para causar mais problemas, mas para salvar vocês. Lúcia estava em silêncio, pálida e sem ar, como se estivesse em choque. Não, ele nunca teria feito isso. As palavras saíram gélidas, como se cada uma delas estivesse trancada em seu peito há muito tempo. Mas o olhar hesitante de Clarice contradizia essa certeza. Havia um segredo ali, algo que ela vinha guardando. A tensão era palpável. O que mais poderiam estar escondendo? Os filhos trocaram olhares nervosos, cada um lutando contra a emergência da situação. Camila, a irmã inesperada, estava nervosa, incapaz de entender como tudo isso se encaixava. Não temos tempo a perder, Paulo disse, o olhar fervoroso. Se vocês realmente são parte da vida dele, estão em perigo.
Não sei se ele já sabe que eu estou aqui, mas eles vêm a caminho. Ele possui inimigos que não vão hesitar em machucar quem estiver entre eles e o seu alvo. O primeiro passo é fugirmos. Um silêncio ameaçador caiu sobre a sala, cada um processando a gravidade das palavras que estavam sendo ditas. Flávio, que até então apenas assistia, não conseguiu segurar a curiosidade. Mas quem são eles? O que o papai fez? Paulo hesitou, como se quisesse proteger as crianças da verdade crua que estava prestes a revelar. Se eu contar, a responsabilidade se tornará realidade. Ele não é apenas um fugitivo. Ele está envolvido com pessoas perigosas que fabricam e vendem informações. Ele poderia ter colocado todos vocês em risco sem saber. As faces dos irmãos se tornaram máscaras de choque. O que pensaram ser um almoço em família se transformou num campo de batalha psicológico, com uma nova ameaça que poderia obliterar os laços já frágeis. Assim, a verdade implacável pelos direitos de cada um começava a se desdobrar. Precisamos ir agora! Paulo insistiu, a urgência evidente em sua voz, como se o próprio tempo estivesse se esgotando. E assim, em um instante, suas vidas mudaram mais uma vez. Havia um novo mistério a ser desvendado, um novo caminho a seguir. Mas a pergunta permanecia: seriam capazes de enfrentar não apenas as mentiras que os cercavam, mas também o próprio homem que chamavam de pai? As respostas estavam à espreita nas sombras, e o futuro era uma âncora implacável de incertezas. A sala estava em silêncio mortal, e a tensão crescia como um ódio não expresso. Paulo, com os olhos nervosos, recuou um passo, temendo que a fúria da família se voltasse para ele. Ana, com o coração disparado, olhava par. Mas o pai não tinha palavras, e o peso do passado começava a se manifestar. Estamos em perigo, Paulo repetiu, a urgência em sua voz aumentando. Precisamos agir agora, mover-nos antes que eles cheguem. Mas antes que alguém pudesse decidir o que fazer, a porta da sala se abriu violentamente. Um grupo de homens entrou, firmes e ameaçadores. Suas expressões eram sérias e a determinação deles era palpável. O pavor tomou conta do ambiente. O homem que estava à frente tinha um olhar penetrante, como se conhecesse todos os segredos que a família tentava enterrar. Vocês não deviam saber sobre ele, o homem disse, lançando um olhar gelado para Paulo. Nós avisamos. Quem são vocês? Carlos gritou, seu corpo rígido de tensão. Trabalhamos para garantir que ele não cruze nosso caminho novamente, o homem respondeu, gesticulando. A sala parecia girar quando as revelações começaram a desdobrar. Os filhos, em um misto de medo e indignação, trocaram olhares atordoados. Você é quem estava atrás dele? Lúcia perguntou, sua voz soando mais como uma súplica. Por que não falou a verdade para nós? O homem não respondeu. Em vez disso, um de seus companheiros avançou em direção a Lúcia. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, uma explosão de luz iluminou a sala e o homem se virou surpreso. Todos se viraram, tentando entender o que estava acontecendo. No entanto, do lado de fora, uma cacofonia de sirenes começou a tocar e a curiosidade rapidamente se misturou ao medo. Outros homens apareceram, desta vez uniformizados.
Policia! O confronto preparava-se para acontecer e o choque foi sentido por todos na sala. As vozes começaram a se sobrepor e os filhos de Lúcia se uniram, buscando proteção uns nos outros. Eles não vão conseguir, Ana sussurrou, enquanto segurava o braço de Carlos, já ciente que se algo não mudasse em breve, aquela situação poderia terminar em tragédia. Temos que sair daqui, agora! Mas em meio ao caos, Clarice tomou coragem e se adiantou. Vocês estão atrás do nosso pai? Perguntou, os olhos cheios de determinação. Ele não é quem vocês pensam que é. A declaração a deixou vulnerável e todos ficaram em um silêncio momentâneo. As palavras dela pesaram como chumbo. E foi nesse instante que a realidade começou a se despedaçar mais uma vez. Vocês não têm ideia do que realmente ele fez, um dos homens falou, sua voz profunda. A verdade é que o seu pai não desapareceu. Ele ficou para trás por uma razão. E essa razão é muito maior do que qualquer de vocês poderiam imaginar. A sala começou a girar novamente e Ana sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. O que está acontecendo? Tudo o que acreditavam ser fato virou um jogo de peças deslocadas em um tabuleiro torto. A pergunta que pairava no ar se transformou em um fardo ainda maior. E então, para o choque coletivo da família, outra figura entrou, mais uma vez, rompendo o silêncio. Uma velha mulher de cabelos brancos e uma expressão de dor fresca no rosto, que todos conheciam, mas não esperavam ver novamente. Era a avó, uma sombra do que foi antes, e o único elo que poderia ligar o passado e o presente. Silêncio, ela pediu, com as mãos tremendo ao levantar. Eu sei o que está acontecendo. E, por favor, a história de nossa família é ainda mais sombria do que vocês podem imaginar. Os filhos a encararam sem palavras. Todos sentiram que as peças começaram a se juntar de uma forma inesperada, mas ninguém sabia exatamente como aquela clareza mudaria tudo. A verdade é que cada um de vocês precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Ela continuou, sua voz carregada de desespero. E quando eu terminar, nada será igual. Vocês ainda terão que redescobrir quem são entre os escombros do que ouvirão. E com essas palavras finais, o futuro da família se tornou uma mancha nebulosa de perguntas e uma nova verdade estava prestes a emergir. As revelações começariam a se desdobrar, cada um em busca de compreensão em meio à tempestade que se aproximava. A sala estava em silêncio mortal e a tensão crescia como um ódio não expresso. Paulo, com os olhos nervosos, recuou um passo, temendo que a fúria da família se voltasse para ele. Ana, com o coração disparado, olhava para o pai, como se buscasse nele uma resposta. Mas o pai não tinha palavras e o peso do passado começava. Precisamos agir agora, mover-nos antes que eles cheguem. Mas antes que alguém pudesse decidir o que fazer, a porta da sala se abriu violentamente. Um grupo de homens entrou, firmes e ameaçadores. Suas expressões eram sérias e a determinação deles era palpável. O homem que estava à frente tinha um olhar penetrante, como se conhecesse todos os segredos que a família tentava enterrar. Vocês não deviam saber sobre ele, o homem disse, lançando um olhar gelado para Paulo. Nós avisamos. Quem são vocês? Carlos gritou, seu corpo rígido de tensão. Trabalhamos para garantir que ele não cruze o nosso caminho novamente. O homem respondeu, gesticulando. A sala parecia girar quando as revelações começaram a desdobrar. Os filhos, em um misto de medo e indignação, trocaram olhares atordoados. Você é quem estava atrás dele? Lúcia perguntou, sua voz soando mais como uma súplica. Por que não falou a verdade para nós?
O homem não respondeu. Em vez disso, um de seus companheiros avançou em direção a Lúcia. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, uma explosão de luz iluminou a sala. E o homem se virou, surpreso. Todos se viraram, tentando entender o que estava acontecendo. Do lado de fora, uma cacofonia de sirenes começou a tocar e a curiosidade rapidamente se misturou ao medo. Outros homens apareciam, desta vez uniformizados. Polícia! O confronto preparava-se para acontecer e o choque foi sentido por todos na sala. As vozes começaram a se sobrepor e os filhos de Lúcia se uniram, buscando proteção uns nos outros. Eles não vão conseguir, Ana sussurrou, enquanto segurava o braço de Carlos, já ciente que se algo não mudasse em breve, aquela situação poderia terminar em tragédia. Temos que sair daqui agora. Mas em meio ao caos, Clarice tomou coragem e se adiantou. Vocês estão atrás do nosso pai? Perguntou, os olhos cheios de determinação. Ele não é quem vocês pensam que é. A declaração a deixou vulnerável e todos ficaram em um silêncio momentâneo. As palavras dela pesaram como chumbo. E foi nesse instante que a realidade começou a se despedaçar mais uma vez. Clarice, como você pode dizer isso? Beatriz a interpelou confusa, mas a irmã continuou. Eu não sou apenas a irmã que vocês conhecem. Eu sou a chave para toda essa história. O olhar de Clarice era firme, mas havia uma sombra de dor em seu rosto. Ele não abandonou sua família. Foi todo um plano. As palavras de Clarice ecoaram na sala e todos ficaram boquiabertos. Um plano? Que plano? Perguntou Tiago, seu tom desafiador quase constante, agora substituído por uma incerteza palpável. Vocês não sabiam? A verdade é que nosso pai estava trabalhando com um grupo muito perigoso. Ele não é só um fugitivo. Ele é o líder de uma organização que manipula informações e pessoas. A voz de Clarice tremia de emoção. Ele fez coisas horríveis e tudo isso teve consequências. Consequências que certamente vão impactar todos nós. Não posso acreditar. Você sabia coisas? Você sabia que meu filho tinha destruído as nossas vidas? Eu não sabia tudo, Clarice respondeu. Mas descobri coisas. Eu sou a culpada por nunca ter dito. E agora eles estão vindo atrás de nós. Não apenas do nosso pai, mas de todos que estão associados a ele. Nesse momento, uma voz firme cortou a tensão e todos giraram as cabeças. Era a avó, que finalmente havia se aproximado. E eu estou aqui para dizer que a verdade vai muito além do que você imagina, Clarice, disse ela, seu tom grave e emocional. Vocês não são apenas filhos do seu pai. Vocês têm sangue de pessoas poderosas e influentes. E se não tomarmos cuidado, toda a nossa história, tudo o que construímos, pode ser destruído por causa dessas revelações. A sala ficou em silêncio absoluto. O que significavam aquelas palavras? Poderia a avó estar certa? Seriam eles realmente apenas uma peça em um jogo muito maior? Neste clima de incerteza, a porta da sala se abriu novamente. E um homem mais velho entrou, pálido e com uma expressão que falava de medo e determinação. Ele apontou diretamente para Lúcia. Temos que ir. Eles descobriram onde estão e não vão hesitar em nos encontrar. Ao ouvir isso, o coração de cada um começou a disparar. Eles não eram só uma família em crise. Eram parte de algo imenso. Um enredo que nunca imaginaram que fizesse parte. E naquele momento, a única certeza era que suas vidas mudariam para sempre. O medo e a urgência estavam prestes a levá-los a um caminho que jamais poderiam ter previsto. E a pergunta que ecoava na mente de todos era:
Até onde seriam capazes de ir para proteger uns aos outros? Com essa incerteza, o futuro da família estava lançado em uma incerteza aterrorizante. E cada um começou a se perguntar: qual verdade se esconderia atrás da próxima porta que se abrisse? A sala estava em silêncio mortal e a tensão crescia como um ódio não expresso. Paulo, com os olhos nervosos, recuou um passo, temendo que a fúria da família se voltasse para ele. Ana, com o coração disparado, olhava para o pai, como se buscasse nele uma resposta. Mas estamos em perigo, Paulo repetiu ao Jace em sua voz aumentando. Precisamos agir agora, mover-nos antes que eles cheguem. Mas antes que alguém pudesse decidir o que fazer, a porta da sala se abriu violentamente. Um grupo de homens entrou, firmes e ameaçadores. Suas expressões eram sérias e a determinação deles era palpável. O homem que estava à frente tinha um olhar penetrante, como se conhecesse todos os segredos que a família tentava enterrar. Vocês não deviam saber sobre ele, o homem disse, lançando um olhar gelado para Paulo. Nós avisamos. Quem são vocês? Carlos gritou, seu corpo rígido de tensão. Trabalhamos para garantir que ele não cruze nosso caminho novamente, o homem respondeu, gesticulando. A sala parecia girar quando as revelações começaram a desdobrar. Os filhos, em um misto de medo e indignação, trocaram olhares atordoados. Você é quem estava atrás dele? Lúcia perguntou, sua voz soando mais como uma súplica. Por que não falou a verdade para nós? O homem não respondeu. Em vez disso, um de seus companheiros avançou em direção a Lúcia. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, uma explosão de luz iluminou a sala. E o homem se virou. Surpreso, todos se viraram, tentando entender o que estava acontecendo. Do lado de fora, uma cacofonia de sirenes começou a tocar. E a curiosidade rapidamente se misturou ao medo. Outros homens apareciam. Desta vez, uniformizados. Polícia. O confronto preparava-se para acontecer e o choque foi sentido por todos na sala. As vozes começaram a se sobrepor e os filhos de Lúcia se uniram, buscando proteção uns nos outros. Eles não vão conseguir, Ana sussurrou, enquanto segurava o braço de Carlos, já ciente que se algo não mudasse em breve, aquela situação poderia terminar em tragédia. Temos que sair daqui, agora! Mas em meio ao caos, Clarice tomou coragem e se adiantou. Vocês estão atrás do nosso pai? Perguntou, os olhos cheios de determinação. Ele não é quem vocês pensam que é. A declaração a deixou vulnerável e todos ficaram em um silêncio momentâneo. As palavras dela pesaram como chumbo. E foi nesse instante que a realidade começou a se despedaçar mais uma vez. Clarice, como você pode dizer isso? Beatriz a interpelou, confusa, mas a irmã continuou. Eu não sou apenas a irmã que vocês conhecem. Eu sou a chave para toda essa história. O olhar de Clarice era firme, mas havia uma sombra de dor em seu rosto. Ele não abandonou sua família. Foi tudo um plano. As palavras de Clarice ecoaram na sala e todos ficaram boquiabertos. Um plano? Que plano? Perguntou Tiago, seu tom desafiador quase constante, agora substituído por uma incerteza palpável. Vocês não sabiam? A verdade é que nosso pai estava trabalhando com um grupo muito perigoso. Ele não é só um fugitivo. Ele é o líder de uma organização que manipula informações e pessoas. A voz de Clarice tremia de emoção. Ele fez coisas horríveis e tudo isso teve consequências. Consequências que certamente vão impactar
todos nós. O ambiente ficou ainda mais tenso e os rostos dos irmãos passaram da descrença para o terror. Não posso acreditar, Carlos gritou, sua raiva crescendo. Como você pôde encobrir isso? Você sabia e manteve em segredo enquanto ele destruía nossas vidas. Eu não sabia tudo, Clarice respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas descobri coisas. Eu sou a culpada por nunca ter dito. E agora eles estão vindo atrás de nós. Não apenas do nosso pai, mas de todos que estão associados a ele. Nesse momento, uma voz firme cortou a tensão e todos giraram as cabeças. Era a avó que finalmente havia se aproximado. E eu estou aqui para dizer que a verdade vai muito além do que você imagina, Clarice. Disse ela, seu tom grave e emocional. Vocês não são apenas filhos do seu pai. Vocês têm sangue de pessoas poderosas e influentes. E se não tomarmos cuidado, toda a nossa história, tudo o que construímos pode ser destruído por causa dessas revelações. A sala ficou em silêncio absoluto. O que significavam aquelas palavras? Poderia a avó estar certa? Seriam eles realmente apenas uma peça em um jogo muito maior? Neste clima de incerteza, a porta da sala se abriu novamente e um homem mais velho entrou, pálido e com uma expressão que falava de medo e determinação. Ele apontou diretamente para Lúcia. Temos que ir. Eles descobrirão onde estão e não vão hesitar em nos encontrar. Quando todos pensaram que a situação não poderia piorar, o homem mais velho se virou para os filhos, os olhos arregalados. É uma armadilha, seu pai. Ele não é apenas um criminoso. Ele é um agente duplo. O que vocês achavam que era para proteger a família? Era outra coisa. Algo muito mais complexo. Como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre eles. As palavras dele sacudiram a sala. Os irmãos trocaram olhares confusos e apavorados. O que isso significa? Perguntou Beatriz, seu corpo paralisado pela confusão. Significa que cada movimento que você viu como uma proteção era, na verdade, uma estratégia. Seu pai trabalhou para grupos opostos e acumulou inimizades. E agora ele está em um jogo de vida ou morte. A tensão estava insuportável e todos começaram a perceber que cada um deles podia ser um alvo. Os olhares se encontraram e a sala toda foi invadida por uma sensação de desespero. Ninguém sabia em quem confiar. A lealdade que antes era evidente, agora se fragmentava como uma estrutura prestes a desabar. E enquanto a confusão revirava ao seu redor, Lúcia deu um passo à frente. Quem é você? Perguntou, firme e determinada. Qual a sua ligação com tudo isso? Mas antes que o homem pudesse responder, uma explosão estourou do lado de fora, fazendo as janelas tremerem. O som ecoou como um trovão e a sala imediatamente se encheu de caos. O grupo de homens que ainda estava na sala agarrou os filhos, direcionando-os para uma saída. Mas no fundo de seu coração, uma dúvida pairava. E se o verdadeiro traidor estivesse mais próximo do que pensavam? O pânico começou a tomar conta da família, conforme a realidade deles se virava de pernas para o ar. E entre as perguntas e a adrenalina crescente, a verdade mais sombria da história estava prestes a ser revelada. A sala estava em silêncio mortal e a tensão crescia como um ódio não expresso. Paulo, com os olhos nervosos, recuou um passe, temendo que a fúria da família
se voltasse para ele. Ana, com o coração disparado, olhava para o pai, como se buscasse nele uma resposta, mas o pai não tinha palavras e o peso do passado começava a se manifestar. Precisamos agir agora, mover-nos antes que eles cheguem, mas antes que alguém pudesse decidir o que fazer, a porta da sala se abriu violentamente. Um grupo de homens entrou, firmes e ameaçadores, e a determinação deles era palpável. O homem que estava à frente tinha um olhar penetrante, como se conhecesse todos os segredos que a família tentava enterrar. Vocês não deviam saber sobre ele, o homem disse, lançando um olhar gelado para Paulo. Nós avisamos! Quem são vocês? Carlos gritou, seu corpo rígido de tensão. Trabalhamos para garantir que ele não cruze nosso caminho novamente, o homem respondeu, gesticulando. A sala parecia girar quando as revelações começaram a desdobrar. Os filhos, em um misto de medo e indignação, trocaram olhares atordoados. Você é quem estava atrás dele? Lúcia perguntou, sua voz soando mais como uma súplica. Por que não falou a verdade para nós? O homem não respondeu. Em vez disso, um de seus companheiros avançou em direção a Lúcia, mas antes que ele pudesse alcançá-la, uma explosão de luz iluminou a sala. E o homem se virou, surpreso. Todos se viraram, tentando entender o que estava acontecendo. Do lado de fora, uma cacofonia de sirenes começou a tocar, e a curiosidade rapidamente se misturou ao medo. Outros homens apareciam, desta vez uniformizados. Polícia! O confronto preparava-se para acontecer e o choque foi sentido por todos na sala. As vozes começaram a se sobrepor e os filhos de Lúcia se uniram, buscando proteção uns nos outros. Eles não vão conseguir, Ana sussurrou enquanto segurava o braço de Carlos. Já ciente que se algo não mudasse em breve, aquela situação poderia terminar em tragédia. Temos que sair daqui, agora! Mas em meio ao caos, Clarice tomou coragem e se adiantou. Vocês estão atrás do nosso pai? Perguntou, os olhos cheios de determinação. Ele não é quem vocês pensam que é. A declaração deixou todos em silêncio. E foi nesse instante que a realidade começou a se despedaçar mais uma vez. Clarice, como você pode dizer isso? Beatriz a interpelou confusa, mas a irmã continuou. Eu não sou apenas a irmã que vocês conhecem. Eu sou a chave para toda essa história. O olhar de Clarice era firme, mas havia uma sombra de dor em seu rosto. Ele não abandonou sua família. Foi tudo um plano. As palavras de Clarice ecoaram na sala e todos ficaram boquiabertos. O plano? Que plano? Perguntou Tiago, seu tom desafiador agora dissipado pela incerteza. Vocês não sabiam? A verdade é que nosso pai estava trabalhando com um grupo muito perigoso. Ele não é só um fugitivo. Ele é o líder de uma organização que manipula informações e pessoas. A voz de Clarice tremia de emoção. Ele fez coisas horríveis. E tudo isso teve consequências. Consequências que certamente vão impactar todos nós. O ambiente ficou ainda mais tenso. O que estava acontecendo? Os irmãos trocaram olhares de descrença e medo. Não pode ser verdade! Carlos gritou, a raiva borbulhando. Como você pôde encobrir isso? Você sabia e manteve em segredo enquanto ele destruía nossas vidas. Eu não sabia tudo, Clarice respondeu, lágrimas escorrendo. Mas descobri coisas.
Eu sou a culpada por nunca ter dito. E agora eles estão vindo atrás de nós. Nesse momento, a avó tomou a palavra. E eu tô aqui para dizer que a verdade vai muito além do que você imagina, Clarice, disse ela, seu tom grave. Vocês não são apenas filhos do seu pai. Vocês têm sangue de pessoas poderosas e influentes. E se não tomarmos cuidado, toda a nossa história, tudo o que construímos, pode ser destruído. Silêncio absoluto. O que significavam aquelas palavras? Nesse clima de incerteza, a porta da sala se abriu novamente. Um homem mais velho, pálido e ansioso entrou. Precisamos ir. Eles estão vindo. Todos pensaram que a situação não poderia piorar. O homem mais velho se virou para os filhos, olhos arregalados. É uma armadilha! Seu pai, ele não é apenas um criminoso, ele é um agente duplo. O que vocês achavam que era para proteger a família era outra coisa, algo muito mais complexo. As palavras dele sacudiram a sala. Os filhos trocaram olhares confusos. O que isso significa? Perguntou Beatriz, com o coração na boca. Significa que tudo o que vocês acreditaram ser verdade está errado. Ele traiu pessoas poderosas e está além do que vocês podem imaginar. O homem tremia. O pânico tomou conta e todos se prepararam para correr. Mas então, Clarice, com um olhar intenso, interrompeu. Esperem, eu tenho que contar algo mais. E antes que ela pudesse prosseguir, um barulho estrondoso cortou o ar, um disparo, e tudo ficou em câmera lenta. O homem à frente sofreu um golpe, caindo de costas, enquanto todos os olhos se voltavam para a porta. Era Camila, a nova irmã, com um olhar vazio e determinado. Vocês não podiam saber disso, mas eu não sou apenas uma irmã longa distante. Eu sou também uma testemunha-chave de tudo isso. Sua voz retumbou pela sala, cada sílaba carregada de peso e veracidade. O que era essa revelação? O passado estava se desdobrando em camadas, cada uma mais devastadora que a anterior. E enquanto a realidade dele se desmantelava, a única certeza era que essa explosão de verdade os levaria a um abismo mais profundo do que jamais imaginaram. Camila, como assim? Ana sussurrou, a mente girando com a confusão. Você não sabem de nada! E agora todos estamos em perigo. A urgência na voz de Camila ecoou enquanto a sala ficava paralisada pela enormidade do que acabara de acontecer. A revelação de que ela não era só uma irmã, mas uma peça fundamental em algo muito maior. E nesse momento, nas sombras do desconhecido, todos começaram a perceber que o verdadeiro jogo estava apenas começando. A sala estava em um silêncio carregado, os olhos fixos em Camila, a irmã que agora sabia ser parte de um jogo mortal. Todos estavam paralisados, em estado de choque, tentando processar o que acabara de acontecer. O momento parecia se arrastar, como se o tempo estivesse segurando a respiração, esperando a próxima revelação. Camila, disse Lúcia, a voz trêmula. O que você sabe? O que você viu? O desespero na pergunta segurava a tensão no ar. Minha mãe, ela me contou tudo o que sabia. Camila decidiu, inclinando a cabeça, como se buscasse a coragem lá no fundo, sobre o que seu pai realmente faz. Ele está em perigo, mas não é só isso. Ele nos colocou em risco. E eu não sabia que vocês eram parte disso até me encontrar. Ana se aproximou cautelosamente, buscando conforto na nova irmã.
Como podemos confiar em você? Em tudo isso? Sua voz era uma mistura de medo e esperança, porque eu também estou em perigo. Eles não vão parar até pegá-lo. Ele fez inimigos poderosos. Camila disse, um fio de determinação nas palavras. Eu não sou uma estranha. Eu sou sua irmã. E o que isso significa é que eu estarei aqui ao lado de vocês, custe o que custar. De repente, a avó interrompeu. Sua presença se impôs como um trovão. Precisamos nos mover. Se eles estão aqui, não temos tempo a perder. A verdade é que você é todos que têm a força para mudar essa situação. Os homens que haviam invadido haviam se recuado, observando naquele momento a intensidade emocional daquela família que lutava, inchada de dor e vulnerabilidade. E entre os murmúrios e a urgência, uma decisão se formava. Eram unidos na adversidade. Vamos juntos, disse Daniel, a voz firme, mantendo a atenção de todos. Se somos uma família, então devemos enfrentar isso como uma só voz. Não acham? Ele olhou para cada um e viu a determinação começando a brilhar nos olhos deles. Mas como? Carlos perguntou, suas mãos cerradas de frustração. O que exatamente faremos? Precisamos usar o que temos, Lúcia disse, cada palavra carregada de força. Devemos contatar as autoridades, falar sobre tudo o que sabemos. Não podemos deixar que o passado continue a nos definir. Precisamos transformá-lo. O olhar de cada filho convergiu para a avó, que acenou lentamente com a cabeça. Isso é o que nossa família sempre fez. Lutamos, não importa o custo. E agora temos muitos ao nosso redor. As sirenes estavam mais próximas agora, o som ainda ecoando por toda a casa. O tempo estava se esgotando e a realidade se desenrolava como um filme, a adrenalina tornando tudo mais real do que nunca. Quem seriam eles depois de tudo isso? Essa pergunta pairava no ar, e mesmo no meio de toda a confusão, algo brilhava, a ideia de uma nova esperança. Eu vou ajudar vocês, Camila se ofereceu, o olhar firme. Se for necessário, serei sua testemunha. E assim, com a decisão tomada, todos se dirigiram para a saída. O passado carregado de segredos ainda pairava, mas juntos eles formavam um novo capítulo. Um que prometia não apenas encarar a verdade, mas também reescrevê-la. E enquanto os sons da cidade se intensificavam, a certeza de que a família poderia lutar era a armadura que agora vestiam. Ao saírem, a luz do sol começou a brilhar, aquecendo seus rostos e simbolizando um novo começo. Mas no fundo, todos sabiam que o caminho a seguir seria cravejado de desafios. E a pergunta que continuava ecoando era: até onde eles iriam para proteger uns aos outros? Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está com a gente nessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estamos ansiosos para saber o que você pensa. Não espere N.